eu vou abrir para perguntas. As minhas assistentes vão estar com o microfone aqui, para poder vocês escolherem livremente o que é que vocês gostariam de perguntar aqui e a gente poder encerrar. Vão ser 3 perguntas e a gente encerra, tá? Tem alguém que queira fazer alguma pergunta para a plateia? Ah lá. Seu nome? Mariana. De onde você é, Mariana? Sou do Portal Terra. Tudo bom? Oi, boa noite. Eu trabalho no Portal Terra e meu nome é Mariana, como eu falei. E a minha pergunta é, assim, em termos de inovação, a gente já ouviu bastante coisa aqui, começando com a Marina, com sustentabilidade, falando um pouquinho da preocupação que ela tem, e agora terminando aqui, mais voltado, acho que para a Samsung, né, de pesquisa e desenvolvimento. Acho que eu nem vou entrar no termo sustentabilidade, não. A pergunta é, o quanto que jogos de interesse interferem no desenvolvimento, sabe? Tipo, eu pergunto para a Samsung porque é produtora de utensílios, etc. e tal. Mas eu vejo, assim, por exemplo, que a Maria Tereza, né, mencionou o táxi que é elétrico. O quanto que de jogo de interesse que acaba atrapalhando o desenvolvimento de inovações, como o avião que você falou, que é com energia solar. Por exemplo, o quanto que uma empresa de petróleo é capaz de conseguir pausar um desenvolvimento desse. É possível? Ou é coisa da minha cabeça? Bom, a empresa trabalha atendendo a necessidade do consumidor, né? Quer dizer, então ela busca constantemente atender a necessidade do consumidor e para atender essa necessidade, ela mobiliza todos os seus esforços e tenta superar todas as coisas. Em relação à questão, algum exemplo que você deu de sustentabilidade, certos indicadores são muito importantes. Hoje, por exemplo, tem o índice Greenpeace de sustentabilidade, de atendimento, que é muito importante. E as empresas tentam atendê-lo muito, aquele índice, porque é muito importante que você seja considerado uma empresa limpa, sustentável e tal. Eu acho que a grande modificação que está tendo hoje é que, antigamente, você fazia uma ação social e saía defendendo, eu fiz isso aqui e tal. Você apoiava um projeto numa favela e saía dizendo. Hoje, começa algumas empresas no mundo, a Samsung se inclui, a tentar cada vez interagir mais com a sociedade, viver muito próximo dela, para ela participar da tua cadeia produtiva. Você vai fazer uma ação, por exemplo, numa região, levar educação e tal, porque dentro da elevação daquela educação, não é que você vai anunciar isso no mundo, é que você vai fazer com que aquela comunidade venha junto para você e participe da tua cadeia, sendo ele um vendedor, sendo ele um funcionário, ou sendo ele um divulgador e tal. Essa é uma grande mudança do CRS para o CVA que está tendo no mundo aí, né? Eu acho o seguinte, em busca de atender a necessidade do consumidor, você tem que superar todos os espaços, todos os obstáculos possíveis, inclusive de concorrentes diretos ou não, né? Também, muitas vezes, quem tem obstáculo é uma empresa de um outro setor, mas que não quer que você cresça por qualquer outra razão. Você tem que atender o interesse do consumidor. E hoje não tem, hoje um pouco dessa transformação do mundo que foi colocada aqui anterior, isso é o grande dilema das empresas, como entender o cidadão. Uma primeira coisa que você sabe, tem que ficar muito perto dele para entender ele. Agora, está difícil, porque o mundo está mudando, e aquela forma de entender o cidadão antiga, pesquisas, avaliações qualitativas e tal, começam a ficar totalmente superadas. Então, essa ideia de que algumas corporações, grandes corporações, estão começando a fazer, cada vez ir mais próximo de núcleos de pessoas no trabalho e tal, para poder entender. Isso está difícil, porque quem acertar como é que a cabeça desse consumidor, bom, claro que está andando para frente, porque a disponibilidade tecnológica, a disponibilidade de superar as dificuldades está um pouco em oferta por aí, né? Você consegue adquirir e tal, fazer parcerias, mas a grande dificuldade é o que o consumidor, quando é que o consumidor vai dar um valor maior para o produto ecologicamente sustentável do que está dando hoje. Pode ser que daqui a pouco ele diz, não compro mais isso. Já teve alguns exemplos no mundo de algumas greves de compra de algumas coisas que derrubaram a empresa, mas tem que superar. Hoje é uma das regras do jogo, hoje não é só acumular esforço para fazer, você também tem que combater com o que a gente está desfazendo.
A nossa empresa não trabalha em desfazer as ações dos outros, mas existe um pouco no mundo, e até meritoriamente, algumas entidades na defesa dos seus interesses, que minorias e tal, que têm que usar algumas táticas guerrilheiras corretas, mas que, ao defender um determinado interesse, atrapalha os outros, né? Então, mas tem que superar os esforços. Obrigado, Benjamin. O Daniel gostaria de comentar essa pergunta também, Mariana. Da gente, desculpa, sou de telecomunicações, não sei se você viu minha apresentação. Hoje, por exemplo, existe uma percepção clara no mercado de que o problema das MVNOs, por exemplo, que não alavancaram como deveriam, ou o problema das operadoras pequenas que não sobreviveram, né? Por exemplo, a Datoral é uma das únicas 2 espelhinhos que sobreviveram, por exemplo, de quase 1.000 que tinham pedido licença, né? Está associada a custos diretos de custo de licença e tudo mais, né? E se a gente analisar o problema como ele as operadoras tradicionais, eu acho que no direito delas, estão defendendo o interesse delas de exigir interconexão em todos os lugares, de fazer tudo isso. O que isso faz? Que encareça demais a interconexão. Eu acho que esses casos existem, que você falou, eles impactam, porque várias operadoras hoje não entram no mercado, porque tem um mínimo de custo de 12, 14 mil reais de interconexão por mês, e uma empresa que está começando, ela não consegue pagar isso, né? E até o governo ele foi no sentido de baixar o valor da licença, em vez de tentar atuar nesse problema da interconexão, né? E, se o regulador atuar, aí fazendo o contraponto, eu acho que tão importante quanto a empresa defender os interesses dela, é o regulador atuar e entender exatamente qual que é o problema, para não permitir que isso aconteça de maneira severa. Então, se a Anatel permitir, por exemplo, existe um projeto do CPQD conosco, de mexer na parte de interconexão. Se a gente consegue mexer só nisso, o custo reduz em 10 vezes de interconexão. Eu tenho certeza que isso vai aumentar pelo menos em 2 vezes o número de operadoras menores. E isso sim vai permitir inovação, porque as empresas pequenas, como já foi falado, têm muito mais chance de conseguir fazer coisas novas do que grandes. Então, às vezes, um assunto que parece que não tem nada a ver, tem um impacto muito importante na inovação do segmento. Okay, eu queria saber se alguém quer fazer uma pergunta para a Maria Tereza. Lá atrás, por favor. Qual o seu nome? Marco Antônio Silvestre Leite. Recentemente concluí mestrado na Fundação Getúlio Vargas, em Administração de Empresas com ênfase em inovação. Uma pergunta que, a princípio, seria para o Daniel, mas eu vou fazer para essa Eletropaulo, que seria se eles têm interesse em fazer constituir um fundo de corporate venture, né? Olha, ainda bem que foi para a Eletropaulo. Oi? Ainda bem que foi para a Eletropaulo. Porque realmente existem evidências. Eu ia falar, preciso consultar primeiro o VP financeiro. Né? Existem evidências. Mas é uma coisa que não está no radar agora, né? Foquei nisso agora, mas faz sentido. Até porque a gente está com outros projetos aí, que até é bem similar, como, de uma certa forma, como que ele colocou. O que a gente tem pensado, né? Com essa revolução do setor, o setor elétrico vai demandar, né, muito produto, muito serviço, né, muito outro tipo de tecnologia. E que a gente já criou até uma empresa de serviços menor, que eu acho que dá para fazer a tecnologia com o que ele colocou, e a ideia é, por que não, né, ter 2 focos, de repente, um operacional e o outro com serviços, por assim dizer, mais analíticos, né, porque, como eu coloquei, eu vou ter uma gama enorme de dados, né, transitando por esse sistema, né? Eu preciso de alguém que analise. Será que vale a pena a gente fazer isso ou, de repente, comprar esse serviço? Vale para a questão de telecomunicação. A gente tinha até uma empresa de telecomunicação, que era a Atmos, nós vendemos. A gente precisa fazer essa gestão de telecomunicação, não é o nosso core business, né? Então, pode fazer um MVNO com a Datora. Também. Então, eu assim, quero royalty, hein? Faz sentido, aqui, então, viu? de uma certa cadê forma, o CEO lá? De uma certa forma, a gente tem pensado nisso, né, fazendo analogia com essa empresa menor que a gente já criou, mas pensando em prestar serviço para nós mesmos e para outras também. Você vê, Mariana, com foco na inovação, porque o mercado vai mudar muito, né? Se a gente for ver
nos Estados Unidos, o que isso gerou de emprego, né, é uma mudança radical muito grande. Lógico que ela já estava para ter vindo, né, de uma forma mais intensa, isso não aconteceu com as resoluções da ANEEL, mas, assim, não é questão se vai acontecer, é quando. Né? Então, tem que parar para pensar que boas oportunidades surgirão, não só para uma empresa como essa, a Eletropaulo, mas para outras também. Né? Obrigado, Maria Tereza. Você vê... Desculpa. Vai lá, o que você Posso? quer? É o último. Você vê, Mariana, eu não consigo vender para essa Eletropaulo, e agora eu não estou brincando, não. MVNO, por quê? Porque 82%, ela está investindo em WiMAX, porque se eu for cobrar um chip dela para dados, que seria o lógico, 82% são impostos e taxas. Não é 40%, não é 30%, é 82%. Isso inviabiliza totalmente a chance de eu vender para ela um serviço que seria óbvio, e ela não tem que fazer isso que ela está fazendo agora. Eu vou puxar um gancho. O Mário Garibe me perguntou ontem por que o Brasil não cresce sendo um país com tantos recursos naturais. Né? Eu dei para ele 2 exemplos. Um, essa overtaxa que nós temos de impostos, e a segunda, a corrupção. E esse é o grande problema do nosso país. Né? Taxa-se muito o cidadão, taxa-se muito as empresas, essas empresas não conseguem manter os seus investimentos por conta disso, e além das grandes taxas, a gente tem um sistema de corrupção gigantesco. Né? O Mário Garibe diz, aliás, não sei se foi o Mário ou o Osiris falou que isso não tem nada a ver com colonização. Tem sim, tá? Isso está na origem da nossa colonização. O Brasil ele se desenvolve sob o manto da corrupção portuguesa, todo mundo sabe disso, os piores elementos de Portugal vieram colonizar o Brasil, e a gente vive esse problema endêmico, problema que está afetando a todo mundo. Né? Então, não podia deixar de dar essa cutucada, né? Adoro fazer isso. Né? E eu queria agora fazer uma pergunta para o Daniel. Né? Qual deles? Saad. Eu mesmo gostaria de fazer essa pergunta, Daniel. Números históricos, todo mundo sabe que a cada 5 empresas, empresa nova, 4 não sobrevive. Na tua opinião, o que faz esse quadro mudar? Vamos lá. Sou diretor da Inventa, do Grupo Instituto Inovação, e a nossa uma empresa irmã do mesmo grupo é a Incid, que gere, na verdade, cogere justamente o fundo Criatec, que foi mencionado aqui como um fundo de venture capital com capital principal do BNDES e do Banco do Nordeste. Esse fundo investiu em 36 empresas até agora. Estou até corrigindo a Helena do BNDES, que só sabia de 28. São 36. 36 empresas nascentes, de base tecnológica, foram investidas por esse fundo. Foram 4 anos de período de investimento, fechou agora. É um fundo de 10 anos. A média de crescimento de receita, CAGR, né, média anual de crescimento de receita, das 36 empresas de base tecnológica, é de 60% ao ano. Então, existe uma diferença grande entre a estatística que eu estou te passando e a que você me passou, de 4 em cada 5 quebram. Já foi feita a primeira venda desse fundo, foi o maior TIR da história do BNDES. Claro que TIR é percentual, a empresa é pequena, o valor são todos valores pequenos, mas o maior TIR da história do BNDES. O que fez ou que está fazendo esse fundo conseguir mudar bem essa taxa de 4 e 5? Na verdade, ele teve que mudar completamente de ótica na implementação e na gestão do fundo. Vou explicar. Normalmente, e aqui no Brasil, a maioria dos fundos de capital semente ou de venture capital, eles pegam, copiam e colam o modelo americano do Vale do Silício. Qual que é o modelo americano? Você tem um gestor que vai selecionar as empresas, e aí você faz uma chamada: empreendedores, me apresentem o seu modelo de negócio ou o seu plano de negócio. O empreendedor apresenta, o gestor joga o máximo de pedras que ele conseguir. Se o empreendedor conseguir ficar de pé, ele fala: esse é um bom negócio, eu vou investir.
Alguns fundos tentaram fazer isso no Brasil há alguns anos atrás. E o que acontece é que ninguém para de pé. E aí a gente pode culpar um pouco de cultura, educação, na verdade a discussão é muito longa, mas o negócio o empreendedor brasileiro, ele não tem a cultura de estruturar um bom modelo de negócio, um bom business case. O que o fundo Createc fez? Ele se propôs, ao invés de me dê o seu modelo de negócio e eu vou tentar derrubar, me conta quais são os seus ativos e as suas competências. O que você faz? E, a partir daí, tentou identificar quais eram as competências e ativos que se destacavam no meio de muitas propostas que eles receberam, sentaram do lado do empreendedor e construíram, junto com eles, o modelo de negócio e o plano de negócio. E depois levaram isso, claro, para uma aprovação do BNDES e tudo mais. Então, acho que mudando essa ótica de me prove que seu negócio é bom para vamos sentar junto e ver se esse negócio, se a gente consegue desenhar um bom negócio, o Createc conseguiu aí 2 fatos históricos, né, que é investir em 36 empresas num período de 4 anos. Então, acho que o fundo com maior índice aí devia estar ao redor de 4. Então, é um salto representativo. E, pelo menos por enquanto, é um pouco cedo para falar, tem tido uma performance relevante. Acho que esse é um bom caminho. Legal, obrigado. Bom, pessoal, já está no finalzinho, vou fazer a última pergunta, se vocês me permitem, porque logo na sequência eu vou ter que ver o que está acontecendo aqui com o meu olho. Mas eu queria encerrar com uma última pergunta para o Benjamin. O que a inovação muda na responsabilidade social das empresas? Acho que, cada vez mais, uma empresa é um todo, né? Não dá para você ser uma empresa que tenha uma boa capacidade de venda, que você seja inovativa e, ao mesmo tempo, você usar instrumentos medievais na relação com os seus funcionários, com os cidadãos ou com o tal. Então, não dá, não existe esse caso. Então, uma empresa, ela só conseguirá ser uma empresa líder, eficiente, em qualquer um dos tamanhos, se esses valores permearem. Não é ser o melhor em um e o péssimo em outro, é ser bom em todos, né? Quer dizer, eu acho que a questão da responsabilidade social, da ética, ela está na sociedade, né? Ela está na sociedade e tem que, quer dizer, embora o índice de corrupção é grande e tal, e é grande tanto em dirigentes como até em empresas, né? O importante é você ter uma postura ética, senão você não vai ser líder. Você pode ser líder momentaneamente, você pode ter um sucesso muito transitório, né? Não dá para ter 2 caras ou 3 caras, a empresa é uma cara só. Quer dizer, como é que ela vai ser uma empresa que vai maltratar os seus funcionários, que é a primeira irresponsabilidade social? Como é que ela vai maltratar os seus vizinhos e tal, e poder, quer dizer, que seus produtos sejam aceitos por pessoas iguais a essas pessoas funcionárias? Então, não tem condição. Quer dizer, a pessoa não toca. Então, as empresas têm que ser cada uma. Mesmo o processo da globalização, elas têm que ser iguais em todo lugar do mundo. Hoje de manhã houve uma pergunta: como é que as subsidiárias das empresas, se elas investem aqui no Brasil? A empresa é global. Hoje você já não sabe mais qual é a origem da empresa, né? Ainda mais agora com a negociação de papéis por aí, de títulos. Antigamente, você não tinha, aquela empresa tem só ações naquela bolsa. Hoje em dia, não. Ela tem ações naquela bolsa, ela tem conversíveis em 200 mil bolsas. Você não consegue mais pegar as grandes empresas e algumas até usam o nome, né? British Petroleum, mas de quanto da British Petroleum é de inglês mesmo, né? Quer dizer, então, essa coisa, a empresa ficou global. E ela ficou global, ao global ela tem que usar princípios globais. E tem que ser totalmente ética, correta, e senão não vai ser líder. Pode até ter uma liderança pontual. Aliás, o corrupto, o ladrão, sempre tem um momento de sucesso, né? Quer dizer, quando ele acabou o butim dele, mas depois ele vai passar atormentado e até ser capturado e tal, né? Ou pela consciência, ou fisicamente mesmo. Então, isso eu acho que assim, nem existe, né? Hoje tem minha empresa, poxa, nós temos uma regra de compliance lá, interna, extremamente rígida.
Quer dizer, hoje em dia não é fazer, você não pode nem pensar. Quer dizer, quando você tem pensou numa atitude fora de determinado padrão, você já está fora do jogo, a empresa não quer mais a tua colaboração, porque você não ajudará a contribuir para fazer a sustentabilidade daquela empresa. Então, a regra é geral, e vale para todos os países, as regras hoje são gerais, não tem regra por país, Claro que alguns países têm níveis de relacionamento nas sociedades diferentes, você tem que se adaptar, né? Tem costumes, tem país que proíbe que é isso aqui, você vai, mas a regra é uma só, né? Quer dizer, a regra é uma só, então, quem não fizer esse jogo dos princípios éticos, né? Totalmente rígidos, né? E ética é aquele negócio, uma vez, uma época assim, ano passado, eu mexia com campanha, ele tem uma produtora de vídeos, foi fazer uma campanha eleitoral no lugar, e a gente estava muito mal, nosso candidato, até que um dia o candidato adversário falou, não, numa entrevista, eu sou um cara 97% honesto. No dia seguinte, a gente inundou a cidade, quem é 97% honesto é 100% desonesto. Não tem, na ética, ou você é ou não é. Quer dizer, o que você... Não, eu sou quase, mas o que é quase? Você tem um princípio errado, você vai ser avaliado errado no momento da sociedade. Então, as empresas têm que ser extensões são as pessoas. As empresas, na verdade, são aglomeradas de pessoas. Então, tem que ser éticas, corretas, né? Quer dizer, você tem que usar do mesmo carinho que você trata um filho, você tem que tratar o teu funcionário, a tua equipe, você tem que se relacionar e tal. Então, essa pergunta eu acho que é assim, tal, não existe esse padrão. E quem não cumprir, quem não fizer esse jogo, vai ter uma vitória eventual aqui, uma satisfação eventual, né, mas não sobrevive no mercado. Hoje o mercado é exigente. E nesse mundo todo conectado, uma pequena bobagem derruba alguém da noite para o dia. Um negocinho desse tamanho. Não é grande, não, um negocinho desse tamanho, assim, muito pequeno, porque aquela informação vai rodar. Antigamente, as empresas ainda tinham chance, as pessoas, de escamotear qualquer informação e não ser pego. Hoje em dia, não. Você faz uma coisa errada, no mesmo instante está todo mundo sabendo. E aí, quem quer comprar, quer dizer, um produto de alguém que trata mal seus funcionários? Provavelmente o produto que trata mal os funcionários vai também exagerar na qualidade dos materiais, vai exagerar, não vai cumprir com a assistência técnica pós-venda, quer dizer, como é que você vai confiar nisso, né? Então, acho que nesse ponto ele ou você é um só ou não é. E vale para o ser humano, para as empresas, né? Ok, então, muito obrigado. Queria agradecer a presença de todos. Mais uma vez, agradecer aqui o pessoal da Casa Blanca, na pessoa do Ricardo, que está ali em cima, do presidente da Casa Blanca, o Alex, que está proporcionando a gente estar aqui hoje sem maiores preocupações, o pessoal da Tesla Telecom e o pessoal do Terra, que fez esse seminário pelo Brasil inteiro aí, através dessa tecnologia de transmissão pelo Terra TV. A todos vocês, meu muito obrigado e uma boa noite. Então é muito legal poder